E, né, um ouvinte falando, né, que só fala mal de Bolsonaro, não sei o quê. A gente não fala mal, não, a gente fala a verdade, viu? Mas vamos lá, bom dia a todos. O Exército Brancaleone. O Exército Brancaleone é um filme, né, italiano. Depois vocês vejam lá que é um filme fantástico. Os ânimos que já estavam acirrados com a graça concedida pelo ocupante do Planalto em favor do fortão do Congresso Nacional pioraram com as falas do ministro Barroso numa palestra para a Universidade de Berlim, ocorrida no último domingo, onde ele, o ministro, resolveu tecer comentários sobre a politização das Forças Armadas. Todos sabem que eu nunca nutri simpatias intelectuais pelo ministro Barroso. Neste espaço já fiz duras críticas contra a sua atuação em votações no STF. Mas eu tenho um defeito. Quando eu vejo que as coisas são ditas e feitas da forma correta e dentro dos marcos da civilidade, reconheço o acerto. Não julgo as pessoas pelo fígado ou porque pensam diferente de mim. Se essas pessoas fizeram a coisa certa, aplaudo. Simples assim. Por isso digo que a fala do ministro Barroso sobre as Forças Armadas no domingo último foram corretas e sensatas. O ministro foi trucidado por alguns militares por algo que ele não disse em sua palestra no fim de semana. Tem jornalista Gagá, que já deveria estar aposentado, que disse que as falas do Bolsonaro são atentatórias e indignas. Ouvi na íntegra as falas de Barroso. Não há uma só linha dele atacando as Forças Armadas. Muito pelo contrário. Ele até faz rasgados elogios aos militares. O buziles das falas ministeriais foi a nota pusilânime do ministro da Defesa atacando Barroso por coisas que ele nunca disse. A rodão, alguns militares e os micos amestrados de Bolsonaro reforçaram a nota vinda do ministro da Defesa. Segundo esta nota, o Barroso do STF fez ilações e insinuações sem qualquer prova contra a conduta dos dignos fardados e que as Forças Armadas sempre tiveram uma ampla confiança no conjunto da sociedade brasileira. Agora, prezados amigos, sabe por que as falas ditas por Bolsonaro geraram esta onda de ataque contra ele? Simples. Ele afirmou que tentam politizar as Forças Armadas, tentando através delas usá-las para ameaçar o processo eleitoral de outubro próximo. Fizeram escarcéu porque ele disse, entre aspas, estão sendo orientadas, como se isso fosse uma acusação. E o contexto do que foi dito aponta justamente o contrário, ou seja, é falso que ele esteja acusando o comando das Forças Armadas. A fala do ministro aponta fatos que são incontestáveis, qual seja, a politização das Forças Armadas. Nas grandes democracias do mundo, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não exercem papel político. Isso somente ocorre nas ditaduras, sejam elas de direita ou de esquerda. O que vimos nos últimos anos, em especial na era bolsonarista, foi generais da ativa exercendo cargos públicos e realizando práticas políticas que não são da esfera da competência deles. E vou dar um exemplo. O incompetentíssimo ex-ministro da Saúde, Pazuello, general e ministro da Saúde simultaneamente. Em qualquer democracia no mundo, para exercer um cargo no âmbito da administração pública que não seja inerente às Forças Armadas, o militar tem que entrar para a reserva. E vou citar um exemplo aqui, ó. Claro, Colin Powell, antigo chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, para se tornar secretário de Estado, foi para a reserva e se aposentou como general para exercer o cargo no Poder Executivo. Nenhuma democracia tem militares ocupando cargos públicos que não sejam aquelas inerentes à sua condição de militar. Outra fala de Barroso é quando ele aponta que diversos militares foram afastados de suas atribuições em condições humilhantes. E isto é verdade. No governo Bolsonaro, um total de 11 generais, sendo o último presidente da Petrobras, foi dispensado sem nenhum muito obrigado. Quando Barroso alertou para o perigo de levar as Forças Armadas para o varejo da política, em suas palavras, disse com muito acerto: não existe nenhuma ofensa ou detratação contra os militares. Muito pelo contrário. O que se fica evidenciado nas suas palavras é que as Forças Armadas cumprem o seu mistério constitucional, qual seja, garantir a ordem e a paz nacional. Nunca se enveredar para atuação política, a não ser se estiver na reserva. E reforça a pergunta: o que é que está errado nessas palavras? E ainda, onde estão as ofensas? A nota autoritária do ministro da Defesa contra Barroso não é representativa de todos os militares, diga-se de passagem. Nesta seara, cabe lembrar a nota do então ministro da Defesa, o provável vice na chapa de Bolsonaro nas próximas eleições, o general Braga Neto,
exaltando o golpe militar de 64 e sua discurseira atentatória à Constituição Federal. Ele disse, por incrível que pareça, que o golpe de 64 trouxe a democracia para o Brasil. É este tipo de militar que Barroso se refere, despreparado para o cargo que ocupa. Aproveito a oportunidade para dar uma dica de livro de um general americano e conservador da direita, para que a súcia bolsonarista e alguns militares leiam. Trata-se do livro O Soldado e o Estado, de Samuel Huntington. Ele fala, lá no seu livro, entre outras coisas, que não pode coexistir a figura militar ocupando cargos políticos. Militar é militar, né? Gestor de cargo público é gestor de cargo público. Ele afirma que os mesmos não foram treinados para isso. Portanto, né, não pode exercer nenhum cargo político. Fica aí esta indicação. Vocês acham aí na internet esse livro. E para terminar, as palavras de Barroso estão corretíssimas. O resto é conversa fiada. Então, amigos, o que Barroso falou é correto, é a politização das Forças Armadas. Bolsonaro, acho que ele tem assim uma certa dor de cotovelo, sei que de achou que ele tem, que ele foi quase expulso do Exército e aí ele se vinga na condição de presidente da República, humilhando os generais, dispensando eles sem nem ao menos dar um muito obrigado. Ele já fez isso com 11 generais, né? E a expressão do Braga, do ministro da Defesa, da nota, não corresponde à maioria dos militares, né? Tem muito militar extremamente preparado, né? E os que apareceram por aí só falam bobagens. Bom dia a todos e até a próxima segunda.